me ajuda aí na divulgação, me ajuda a resgatar as pessoas que antes participavam. Não é porque a gente quer um lugar cheio demais, não. É porque quanto mais pessoas ouvindo a palavra de Deus, mais corações estarão disponíveis para ser transformados. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a palavra? Abre aí comigo em Gênesis 12 aí, a sua Bíblia. Seu mapa do tesouro. Gente, eu vou pregar hoje sobre em cima de uma frase que o Espírito Santo falou comigo muitos anos atrás, e que marca minha vida, e que move minha vida, e que me motiva muito, e que eu usei para colocar no recadinho de um pessoal do encontro. Ó, estou falando demais, né? Às vezes tem gente, quem nunca fez um encontro aqui? Você nunca fez um encontro, não? Isso é um código secreto. Mesmo eu dando dica, você não vai descobrir. Então, coloquei uma frase que é essa. Depois, ó, Kevin, você não perguntar o título da mensagem. O que te toca é o que te move. O Kevin, toda vez, a gente prega 50 vezes, ele pergunta o título da mensagem. Às vezes ele não está nem prestando atenção, né, na mensagem. Ele tem que vigiar. Então, se você tiver aí, se gostar de anotar, anota aí. O que te toca é o que te move. Nós vamos ler alguns textos. Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti, Abraão, farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Amém? Quem já foi num escritório e já viu aquela bolinha em formato de pêndulo que você solta ela daqui? Ela bate em uma sequência de outras bolinhas e fica batendo sem parar. Vocês já viram aquilo ali? Não para de bate. A energia da primeira atravessa todas as outras e é transferida para a última bola. Ela volta e o processo começa novamente. Eu não sei qual seria o nome dessa lei da física que é exercida naquele momento, mas ela mostra muito sobre isso que nós vamos falar hoje. O que te toca é o que te move. O que é um espelho para você é o que te impulsiona. O seu referencial passa a ser o seu alvo. Vocês já viram um texto bíblico que é usado assim, que fala o seguinte, que nós devemos olhar para aquele, né, que é o nosso alvo, que é para a gente buscar ser como a estatura do varão perfeito? Eu já citei esse exemplo aqui. É como aquela criança que todos os dias que o pai sai para trabalhar, o pai fala assim: eu trabalho na oficina. E quando aquela criança tem uns 6 anos de idade, você pergunta para ela assim: o que você quer ser quando crescer? Ela fala assim: eu quero ser mecânica igual o meu pai. Porque ela vê um referencial. E o referencial, gente, nos move. Eu me lembro na Copa de... Você vai falar que eu estou velho, hein? Na Copa de 94. Copa de 94, eu lembro que nós éramos crianças e jogávamos bola assim na rua. Época boa que existia golzinho, né? Hoje em dia poucas pessoas ainda já jogaram golzinho. Hoje, a gente jogava na rua, abria campo. Aí na hora de jogar, eu lembro que eu olhava pro Dedezinho e falava assim: eu vou ser o Romário. Aí o Dedezinho falava assim: não, eu vou ser o Bebeto, porque o Bebeto corre mais que o Romário. Eu não, então eu que vou ser o Bebeto. Aí um ia no gol e falava assim: não, eu sou o Tafarel. Aí o outro: não, eu que tenho que ser o Tafarel. E ficava aquela disputa, porque a gente tinha aquelas referências do futebol. E aí você quer ser, você se espelha, você decide fazer como. Pensar nessa frase, sobre o que me toca é o que me move, é pensar na vida de Abraão. Abraão, ele foi um homem que foi escolhido por Deus para dar início a uma geração, dar início a um povo que seria chamado no futuro de povo de Israel ou povo judeu. Abraão, ele foi direcionado por Deus e unicamente por Deus a sair da sua casa, abandonar tudo que ele tinha dentro da sua casa e ir embora. Se você for estudar um pouco a vida de Abraão, você vai perceber que existiam algumas peculiaridades muito fantásticas na vida dele. A primeira é o seguinte: Deus falou assim: sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma outra terra, uma terra que eu te mostrarei. Até então, naquela época, era comum o filho casar e ele pegar a sua esposa e ir morar com a sua esposa na casa do seu pai. Assim a sua esposa estaria servindo a família do seu pai e ele também servindo o seu pai.
O pai de Abraão, historicamente, ele é conhecido como um dos primeiros homens que construíram ídolos sobre a terra. Ele fabricava imagens de esculturas. E Deus tinha uma direção muito específica para o coração de Abraão, de sair da casa e sair do meio do povo dele e ir para uma outra terra, fazer com que aquela família saísse daquele vínculo. Primeira coisa que a gente tem que guardar hoje, queria que você falasse assim para a pessoa do seu lado: ó, Deus é Deus de princípios. Vou te falar uma coisa, desde a criação, desde que Deus disse assim, ó, haja luz. Naquela época, você concorda comigo que não tinha os 10 mandamentos? Concorda? Não tinha. Mas já existia no coração de Deus. Porque isso é princípio. Princípio é aquilo que vem de Deus para o seu povo. Então, desde o princípio, no coração de Deus, já havia uma direção que era muito específica sobre não adorar imagens, sobre não se tornar um idólatra. Porque Deus, ele, de certa maneira, bem assim, quero que você entenda bem, Deus quer sim a exclusividade. Então, quando Deus se depara com Abraão, Deus viu tudo em Abraão, mas só tinha um defeito: ele ainda estava no meio do seu povo, e o seu povo ainda praticava algumas coisas que não deveriam ser praticadas. E qual foi a solução? Sai da sua terra. Por que Abraão saiu? Primeiro ponto, o pai de Abraão, ele fabricava para qualquer um. E as pessoas que iam comprar do pai de Abraão, provavelmente escolhiam, falavam o seguinte: olha, eu quero que você faça para mim uma imagem do Deus Trovão, porque a minha etnia, ou o meu povo, adora o Deus Trovão. E aí, Abraão, imagina Abraão pequeno, andando em volta: pai, o que é isso? Igual a Radassa, né? Que é isso? Tudo pergunta. Aí o pai de Abraão falava: isso que é o Deus Trovão. Mas possivelmente, obviamente, Abraão nunca viu aquele Deus falar, Abraão nunca viu aquele Deus respirar, Abraão nunca viu aquele Deus agir de maneira alguma, porque era um objeto inanimado. Era igual isso, era igual essa taça aqui, ó. Eu coloco aqui e volto ela para o chão a hora que eu quiser, porque ela é inanimada, ela não tem vida. Então imagina só, uma criança, um adolescente e um homem, porque ele já era casado, num determinado momento, acordar um dia e escutar uma voz dizendo assim, ó: Abraão. Ele nunca ouviu. Você concorda que se você ouvir a voz do seu pai, ou da sua mãe, ou de um familiar, ou do seu namorado, ou do seu marido, ou da sua esposa, só pela voz você reconhece aquela pessoa? Ou de um amigo? Mas aquela voz, ela não tinha similaridade para Abraão. Então, quando Abraão ele escuta a voz de Deus, ele realmente entende que era algo maior, porque não está aqui. E aquele Deus fala: Abraão, sai da sua terra. Como assim? Quem está me mandando sair? Só sai da sua terra. Sai do meio do seu povo, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ser tu uma bênção. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, vou fazer da sua descendência uma descendência gigantesca. Conta as estrelas do céu, conta a areia da praia e do mar. Havia uma promessa. E mais à frente ele continua ouvindo. E para a gente entender sobre essa questão, sobre o que nos toca, é o que nos move, nós vamos entender a primeira coisa. Abraão só se movia. Gente, guarda isso no seu coração, amém? Tem anos que isso queima dentro de mim. Abraão só se movia quando Deus falava. Se Deus não falava, Abraão não se movia. Deus falava, Abraão parava. Deus falava, Abraão edificava um altar. Deus falava novamente, Abraão se movia. Mas tudo era sobre o Deus que falava. Olha que fantástico, isso é de Deus, né? Tudo era sobre o Deus que falava. Ele não conhecia outro Deus. Na verdade, ele conhecia alguns, mas ele não conhecia um que falava. Então, todas as vezes que aquele Deus, aquele ser espiritual, falava com ele, ele entendia de fato que era uma direção. Por que hoje existem inúmeras famílias sendo destruídas, inúmeros jovens perdidos? Por que nós temos uma cidade perdida, entre aspas? Porque as pessoas se movem baseadas na sua emoção, nos seus ideais e no seu prazer. Elas não se movem diante do que Deus espera. Imagina só, sonha aqui comigo um pouquinho.
Imagina só, no primeiro dia de posse de um prefeito, se ele for um cara de um coração temente, se ele for um cara de um coração nas mãos de Deus, se no primeiro dia de posse, ele vai falar o seguinte: gente, a primeira semana do meu mandato, eu não estarei na prefeitura, eu não vou atender ninguém, eu vou estar na minha casa, com pessoas da minha confiança, orando para saber o que Deus quer para a nossa cidade. Será o que Deus faria na nossa cidade? Imagina se um vereador, em vez dele ir para a frente do pessoal ali na Câmara e se pronunciar num primeiro momento, ele falasse o seguinte: eu vou orar, eu vou ver o que Deus espera, eu quero ver o que Deus tem. E Abraão era diferente. Abraão, ele só se movia através da voz de Deus. Você pode abrir comigo aí se você quiser. Abre aí comigo em Gênesis, você está em Gênesis 12, vai para o versículo 6. Gênesis 12, 6. Aí o versículo 7, pode ir no 7 na verdade. Apareceu o Senhor a Abraão, ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Viu aí? Amém? Isso aqui aconteceu aonde, gente? Aconteceu em uma cidade chamada Siquém. E Siquém significa ombro. Esse é o primeiro lugar que Deus aparece para um homem na história. Na história, assim, através de Abraão. Obviamente teve Adão e Eva, mas assim, Abraão, sem ser aquele que nasceu. Então Deus apareceu para Abraão, e ali em Siquém, que significa ombro, foi ali que Abraão edificou o primeiro altar. Esse primeiro altar de Abraão, ele pode ser denominado como revelação. A primeira vez que Deus se revelou a Abraão, ou a primeira vez que Deus deu uma direção a Abraão. E Deus deu uma direção para Abraão num lugar, e você tem que ter essa dimensão que eu estou te falando. Deus se importa muito com nomes, Deus se importa muito com significado. E no primeiro lugar que Deus se revela a Abraão, é um lugar chamado ombro, e que em outras traduções também é chamado força. E Deus se revela ali. Ali Abraão, ele edifica um altar, e ali a fé de Abraão, ela é ativada. Ela é ativada. Abraão tem um novo norte. Ele fala: peraí, eu ouvi, agora ele apareceu. Lembra aí do começo da sua conversão. Não sei se você consegue mensurar, mas algo precisa te mover. Você concorda que algo teve que te mover para você vir para a igreja? Tem uns que vêm por causa de menina, tem umas que vêm por causa de rapaz, tem uns que vêm por causa de música, tem alguns que vêm pela curiosidade da palavra, mas cada um é movido por alguma coisa. Tem gente que foi para a cela por causa do churrasco do dia do amigo, mas lá ele teve um encontro com Deus, e ali foi o pontapé inicial. Mas alguma coisa ela precisa nos mover, alguma coisa ela precisa nos direcionar. Chegou um rapaz no encontro com Deus, foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida. Primeira vez. Eu acho que eu vou contar esse testemunho o resto da vida. Porque foi o seguinte: acabou a primeira ministração. Quem já fez encontro vai entender o que eu estou falando. E na hora que estava acabando a ministração, o telefone do Kleber, esse meu amigo de BH, que o Kleber já congregou aqui com a gente, tocou. Era um rapaz que ia ir para o encontro. E o rapaz falou: Kleber, não consegui carona, não consegui dinheiro. Estou tentando falar com você. Vocês estão vendo que a Vivo está ruim esses dias, não está? Estou tentando falar com você desde de 7 horas da noite. Onde você está? Estou aqui na barreira policial. Aí o Kleber falou: estou indo te buscar. Ele: não, estou aqui na barreira policial de Paracatu. Como que você chegou aí? Eu vim andando. Kleber, me busca, eu preciso ter um encontro com Deus. O Kleber arrancou e foi lá na hora, querido. Daqui lá. Chegou lá, ele estava com a única roupa, sem mochila e sem nada, e sem dinheiro no bolso. E ele ia vir para João Pinheiro a pé. Não sei se ele ia chegar a tempo, hein? Mas ele estava vindo.
Primeira vez que eu vi, a pessoa perdeu o primeiro, aí os meninos ficaram até 2h e tanto da manhã dando a primeira ministração para ele. Longe de todo mundo para ele poder participar, para ele não perder nada. Está lá cheio de Deus. Você vê que o cara quer. Você vê no olho da pessoa. Mas qual que é o tema da mensagem? O que te toca é o que te move. É o que te leva em algum lugar, é o que te impulsiona. Abraão, ele foi movido através da fé, e nesse primeiro altar, a fé dele foi iniciada ou ativada por Deus. A soberania de Deus na salvação, ela é ilustrada através do chamado de Abraão. Porque para adorar a Deus, eu tenho que simplesmente entender que Ele existe, amém? Porque o que é a fé? A fé é a certeza, é a convicção. Quando você pega essas duas palavras, certeza e convicção, significa que você não precisa de provas. Você meramente acredita, você tem em mente aquilo e nada vai mudar o seu pensamento. Então Abraão, ele ilustra muito bem o que é a adoração diante de Deus. Porque ele saiu sem provas nenhuma. Imagina só comigo. Abraão indo lá, acordando a mulher dele, fala assim: ô Sarai, vamos logo minha filha, ó. Deixa eu te falar uma coisa, eu escutei uma voz, e a voz me falou, vai. Agar, caserva, deixa eu te falar um negócio, você vai achar que seu patrão está doido, mas tem uma voz falando para a gente ir. Pai, mãe, bença, pai, bença pai, né, eu não vou te chamar de mãe. Bença mãe, bença pai, deixa eu falar um negócio, eu estou indo embora. Mas Abraão, o que está acontecendo? Você está acordando uma hora dessa, falando que vai embora? Não, eu vou embora porque eu ouvi uma voz. Que voz você ouviu? Eu ouvi a voz, eu acho que é a voz de Deus. Eu estou indo, me mandou ir. E tem mais, mandou eu sair dessa casa e mandou abandonar meus parentes. Você concorda comigo que Abraão teve que dar uma explicação para a família dele? Não dava para acordar e ir embora. Não dava para esperar a madrugada e fugir. Ele tinha que levar a família, ele tinha que levar a serva. Ele tinha que levar o seu contexto, a sua família em si, e deixar o restante dos parentes para trás. Isso aqui foi uma decisão difícil, mas por que o primeiro altar de Abraão, além de revelação, ele significa adoração? Porque ele tem tudo a ver com uma palavra, vai até rimar, convicção. Nunca duvidar, querido. Nunca duvidar no seu coração. Qual é o propósito pelo qual você foi chamado? Qual é o propósito pelo qual você foi chamado? Deixa eu falar uma coisa, em nome de Jesus aqui. Quem aqui tem vontade? Talvez alguém não tenha. Eu vou ser sincero. Desde a minha conversão, pouco tempo depois, eu já tinha convicção e vontade de ser um pastor no meu coração. Falei, eu vou ser um pastor. Quem é que tem vontade de ser um pastor um dia? Pronto. O que você precisa então? Acreditar, meu irmão. Porque o que te toca, eu preciso te mover. É aquilo que tem que mover. Ah, não, eu tenho vontade de ser um pastor. Gente, eu canso de falar isso. Existe dom que você recebe. E existe dom que você conquista, porque eles estão à mesa. Então o que você recebe, vou te falar uma coisa, eu fui numa reunião da Câmara, ontem pela manhã, e estava aquele rapaz da rádio, o Vinícius, vocês já viram o Vinícius? Vocês já viram a voz do Vinícius? O cara falando, e tal, uma eloquência, e pá, eu conheço o Vinícius desse tamanho, o Vinícius era caladão, ele é sobrinho de uma tia minha, a gente reunia família, o Vinícius não falava nada, eu acho que ele tinha vergonha da voz dele, porque a voz dele é grossa, né? Imagina, ele adolescente, já devia ter uma voz mais grossa. E o Vinícius lá, quero cumprimentar fulano de tal, o deputado X, os pastores, ia falando e uma desenvoltura. Eu falei, Deus, é nessas horas que eu acredito que eu sou reserva mesmo. Eu só estou fazendo o que o Senhor tem para mim, porque tem muita gente melhor que não quis fazer. O cara já nasceu com um dom. O cara, pelo menos na comunicação, ele tem um dom. E dom é irrevogável. Você faz o que você quiser do seu dom. Eu começo a pensar, eu acho que eu sou um dos caras que mais viaja aqui dessa igreja. Tem hora que eu acho que eu tenho que apelar para o lado da psicologia e voltar. Mas pensa, como será que seria o Hitler pastor? Não, porque o cara, ele influenciou uma nação a matar mais de 6 milhões de pessoas de outra nação.
Ele colocou na sua cabeça que você era melhor que os outros, porque o seu sangue é melhor, porque a sua etnia é melhor. Você tem que levantar agora e nós vamos lá, e nós vamos matar todo mundo. E quem não for bom igual a gente vai servir a gente, vai ser escravo no campo de concentração. E ele era pequeno. Historicamente ele tinha alguns problemas de saúde, e a aparência dele não tinha nada a ver com a etnia que ele defendia, que era a raça ariana. Porque o alemão, se a gente for pensar no alemão, num polonês, naquele povo ali, você vai pegar num alemão, o alemão você pensa num cara loiro, alto, tipo o Neuer, né, o goleiro, né? O alemão. O Hitler era baixinho, cabelo mais ou menos, estilo do pastor Nelson, meio de lado, ele era meio calvo também. Não tinha olho azul, deixava um bigodinho, que convenhamos, aquele bigodinho dele era feio demais, né? Só uma pontinha aqui. O cara influenciou uma multidão. Imagina um Hitler missionário, fazendo uma cruzada pela África. Imagina um Hitler líder de célula. O dom é irrevogável, querido. Eu não consigo nem mensurar o que aquele cara ia fazer. Eu acho que ele ia pôr fogo no mundo. Eu acho que ele ia ser um avivalista. Mas ele foi movido por algo errado. Você concorda comigo? Então o que nos toca tem que nos mover. Após o primeiro ponto, que é a revelação, o altar da revelação, agora vai aí Gênesis 12, 8. Gênesis 12, 8. Quem tem uma voz de radialista aí, lê para a gente aí, vamos aproveitar que a gente tem poucas pessoas. Lê aí, Jeová, para mim, sua voz é... Você tem uma voz titular, cara. Lê aí para mim, Gênesis 12, só o versículo 8. Olha para você ver. Passando de Siquém, ele vai para outro lugar. Aí ele para. Qual que é a primeira preocupação de Abraão quando ele vai para um lugar? Edificou a sua tenda? Construiu uma casa? Bebeu a água? Olhou para a colina? Edificou um altar. Edificou um altar. A primeira coisa que ele faz é... Então, Abraão ele edifica esse segundo altar, e ali naquele altar, ele propõe um relacionamento com Deus. Ele está no segundo altar. O primeiro, ele edificou em Siquém. O segundo, ele edificou em Betel. Abre aí comigo em 1 Pedro 2,5, para mim te mostrar uma coisa aqui bem interessante. Amém? 1 Pedro 2,5, leia aí para mim alguém. Sermos edificados como casa espiritual para sermos um sacerdócio o quê? Santo. Veja que Deus ele não pula etapa. Abraão, por mais que Abraão saiu daquele lugar, e se você for ler todo o contexto, Abraão ele foi para o Egito, depois Abraão acabou passando ali por Betel novamente, ele acabou voltando.
Deus tinha algo para fazer ali. E isso está totalmente relacionado, vou usar até a palavra, quase um pleonasmo, ao relacionamento. É um relacionamento. Não basta eu ouvir a voz. Você concorda comigo que anualmente a comunidade cristã Transformados promove o encontro com Deus pelo menos 4 vezes durante o ano, amém? Todo encontro com Deus tem no mínimo 50 pessoas. Então nós temos mais ou menos 200 pessoas passando por encontro todo ano. Essas 200 pessoas que passam pelo encontro todo ano, no domingo, elas vêm aqui. E a maioria delas testificam que de fato tiveram um encontro com Deus. Mas aqui eu entendo que não basta ter um encontro com Deus. Eu preciso edificar um altar chamado relacionamento. Se eu não tenho um altar chamado relacionamento, eu acabo ficando para trás. A gente aprendeu e ouviu muito sobre isso no seminário. Quando nós chegamos no Quênia, a primeira vez, eu e a Jéssica, nós começamos a orar, e a primeira coisa que a gente falou, nós precisamos edificar um altar nesse lugar. Como que se edifica um altar nos dias de hoje? Com pedra? Com argamassa? Com uma cruz gigante? Não. Um altar se edifica com seus joelhos, em oração. Você chega num lugar e ali, através da sua oração, você está edificando um altar. Você está demonstrando para Deus que você está presente naquele lugar. A palavra de Deus fala que nós somos o sacerdócio real, que nós somos aqueles que são destinados à nação santa. E também nos garante que nós somos embaixadores de Cristo, amém? O embaixador, ele tem uma embaixada, um local que ele reside em algum país. E toda embaixada, ela tem uma bandeira. Então, se você é um embaixador de Jesus, como que é edificar um altar? O simples fato de você estar em um lugar deve valer para você ter um altar naquele lugar. Então, quando Abraão edifica o segundo altar, o altar do relacionamento, ali naquele momento, ele começa um relacionamento, ele começa uma confiança diferente com Deus. Porque até ali, Deus começou a mostrar para Abraão fidelidade. Vocês perceberam que no primeiro e no segundo altar, Abraão invocou o nome dele? Por invocar o nome, subentende-se que ele já tem livre acesso. Eu clamei por Deus, eu chamei por Ele. E eu vou entrar um pouco aqui, a gente está caminhando para o final, para ensinar para vocês alguma coisa que eu até falei no Lidere já, para o pessoal. A história bíblica, ela é dividida em 3 dispensações. Alguém já ouviu falar disso? Ela é dividida em 3 dispensações. Todo cristão precisa entender isso. Lembrando que isso aqui não é um culto de jovens, amém, querido? Nós estamos mudando isso, isso aqui é um culto de homens e mulheres de Deus. Então vamos pegar aí 3 dispensações. Primeira dispensação, a dispensação relacionada a Deus, a figura suprema de Deus. A primeira dispensação, Deus se relacionava com um homem. Você percebe comigo que quando Deus se relacionava com Adão e Eva, Ele se relacionava com eles diretamente. Depois, quando Adão e Eva saem daquele ambiente celestial ou do Éden, Ele passa a se relacionar com os homens através do altar, oferecendo sacrifício. Através da vida de Abraão, Deus começa a se relacionar com o homem, Ele falava para Abraão. Depois, se você continuar na história, Deus falou para Noé. E se você continuar, antes mesmo tem Isaac, tem Jacó, Deus falava com um. Você não vai ver Deus falando para a multidão. Tanto que, a partir do momento que Moisés sobe ao monte, algumas pessoas, se você já estudou o Êxodo, você vai perceber que a multidão também queria ouvir Deus. E Moisés, beleza, então vocês podem ir. Quando eles foram se aproximando, começou trovão, começou raio. Era a maneira de Deus falar. Moisés estava tranquilo andando no meio de trovão, de raio, céu escuro, não sei como que era, mas era um negócio diferente. O povo saiu correndo e falou: não, Moisés, continua falando, só você com ele. Porque o propósito de Deus na primeira dispensação é se relacionar com um homem, para que aquele homem seja, entre aspas, um interlocutor. Aí nós vamos para a segunda dispensação, que é a dispensação relacionada ao Ser Supremo Jesus Cristo. Não está relacionada a Deus, entenda bem o que eu estou te falando. Porque através de Jesus Cristo, Jesus passa a se relacionar com os homens. Você vai perceber que até Jesus, verdade, querido, antes de Jesus nascer, você vai ver Deus, você vai ver o quê?
Deus aparecendo e falando através de um anjo com Maria e com José, amém? Depois que Jesus nasceu, você viu um anjo descendo e falando com outras pessoas? Se tiver alguma referência, me lembra, mas eu não estou lembrando não. Por quê? Só na ressurreição. Isso. Mas que? Jesus. Então Jesus já está ali para relacionar. Segunda dispensação, Jesus Cristo. Começa a se relacionar com um, com o outro, com os seus discípulos. Terceira dispensação. Ficou fácil, o Espírito Santo. Mas eu vou rogar a um pai que envie um consolador que seja como eu. Através do Espírito Santo, nós estamos vivendo qual dispensação? A do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nós, amém? Então, como que nós vamos nos mover? Se os homens do Antigo Testamento, os apóstolos, os profetas, os juízes, os sacerdotes, os patriarcas, se esses homens, os heróis da fé, eles se moviam através de Deus, nós temos depois os apóstolos que se moveram por um determinado tempo através de Jesus. Larga tudo que tem, vem e me segue. Vem e eu vou te fazer um pescador de homens. Está vendo que eles estão se movendo através de Jesus? E nós temos o quê? O Espírito Santo. O que tem que me tocar para que eu possa mover então? O Espírito Santo de Deus. Mas para que eu possa mover através do Espírito Santo, eu preciso de quê? Discernimento. Eu tenho que entender que o Espírito Santo de Deus está em algo. Eu tenho que entender que o Espírito Santo de Deus, Ele quer que eu me mova. Agora abre aí comigo em Hebreus 13, o versículo é o 8. Meu Deus, leia para mim, Hebreus 13, 8. Leia, Guilherme. Perdão, irmãos. Amém, glória a Deus. É Gênesis 13, 8. É Gênesis 13, 8. É porque eu estou pensando, lembrando dos heróis da fé. Estou lembrando aqui estou lembrando de Hebreus. É Gênesis 13, 8. Nós estamos... Misericórdia. Não, misericórdia não. Um versículo a mais é uma bênção, né, irmão? Jesus Cristo é o mesmo. Vamos lá, Gênesis 13, 8. Lê aí. Amém? Lê o próximo versículo. Queridos, a partir desse momento, existe uma separação entre Abraão e Ló, o seu sobrinho. Vocês lembram comigo que Deus falou o que com Abraão no começo? Sai da tua terra, da tua o quê? Parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus é Deus de princípio. Deus não vai deixar você agir só da sua maneira. Abraão sai e não leva ninguém. Mas eu gosto tanto do meu sobrinho. Nossa, eu gosto tanto que eu não tenho filho. Eu tinha tanto que levar Ló comigo. Ló, vamos fazer o seguinte, vamos, porque eu estou com moral com Deus. Ele está até falando comigo. Você vai me acompanhar. Chega num determinado momento que não dá. Deus não quer jogo desigual na nossa vida. Você já teve que afastar de alguém? Amizade, querido, principalmente tem hora que a gente tem que afastar. Tem hora que a gente não tem que ficar gastando energia demais com algumas pessoas, não. Tanto de gente pra gente, tantas pessoas que a gente tem para ganhar para Jesus. Você fica um ano insistindo com uma pessoa, só aquela pessoa, vamos para a cela, só aquela pessoa, irmão. Para de ser um papagaio e ficar só repetindo as coisas. Deixa essa pessoa. Deus levanta outro para perder tempo. Não é perder tempo. Todo mundo é importante. Mas às vezes eu estou perdendo tempo com uma pessoa, tem 200 pessoas. 200 pessoas. Eu conversei com um líder de célula esses dias. Ele, minha célula não vai para frente. Eu
falei, você só escolhe pessoas do seu perfil, muda o perfil. Você está querendo ter só uma igrejinha, tudo, as pessoas que vão na cela dele, eu falei, é tudo igualzinho a você. O mundo é grande demais, você está querendo todo mundo do seu jeito, é mais ou menos igual o Daldal. Já pensou o Daldal? Minha célula só vai ter gente que anda de aba reta, tem brinco e camisa com rosa. Mas quem que vai na sua célula, Daldal? Quem? Pode ter que ter alguém com aba reta, mas não gosta de brinco. Pode ter que ter alguém de brinco e aba reta que não gosta de camisa com rosa. Aí a gente fica insistindo naquilo, tem que ter jeito. O Matheus Anjos gosta de futebol. Minha célula, Deus falou. Deus não falou nada, né? Deus falou, eu vou ganhar só quem joga futebol. Aí chega um cara lá todo apaixonado com Jesus e fala, mas eu tô doido para ir na célula do Matheus dos Anjos, eu gosto mais dele, mas o meu negócio é vôlei. Não, mas é só futebol, então nós vamos mandar ele para outra célula? Não, a gente não pode limitar, então tem hora que a gente tem que abrir mão de certas coisas. Nesse primeiro momento aqui, a gente vê Abraão indo para um lado e Ló indo para o outro. E olha que Abraão falou o seguinte, olha o tanto que Abraão estava desesperado para meter o pé naquele lugar e falar, Ló, segue seu rumo. Abraão falou o seguinte, Ló, eu estou de um jeito que é igual o casamento no final do casamento. Ele falou assim, ó, escolhe o que você quer. Você quer ir para cá, você vai. Você quer ir para ali, você vai. O que você escolher é seu, você faz do jeitinho que você quiser. Será que ele estava desesperado? Será que ele estava falando assim, ó, pica-mula? E aí o rapaz sai para um lado e Abraão vai para outro. Ló vai para a direção de Ai. O que era Ai? Terra de ruína, montão de ruína. Abraão só sobrou Hebrom. E a palavra Hebrom, né, os árabes chamam Hebrom de uma palavra que chama Al-Khalil. É o Khalil, na verdade. Não sei o jeito de pronunciar, mas lendo aqui da maneira que está aqui, o Khalil significa para eles o amigo. Quando eles olham para Hebrom, eles falam, é o Khalil. Aquela terra significa o amigo. E aquele lugar, Abraão edifica um altar. E o terceiro altar de Abraão, ele pode ser denominado por nós um altar de comunhão ou o altar da aliança. Ele se revela, eu me relaciono, eu tenho comunhão através do relacionamento e eu estabeleço amizade. E você concorda comigo que amizade é confiança? Amizade verdadeira, né, irmão? Então Deus estabelece com Abraão uma aliança, já era algo, confio, estamos juntos. Estabeleceu o vínculo ali. O que me toca é o que me move. Então primeiro eu me movo, olha que fantástico, primeiro eu me movo porque eu escuto, eu me movo pelo que se revela, depois eu me movo porque eu me relaciono e eu percebo que com Deus a mão é dupla, eu me relaciono com Ele e Ele comigo, não está bom assim, então eu me movo novamente e eu descubro em Deus um amigo, eu descubro em Deus um pai, eu descubro em Deus algo fantástico que eu nunca vi em ninguém. Então a partir desse momento eu tenho motivos de sobra para me mover através de Deus, para confiar naquilo que Deus tem para mim, por mais que seja incerto, querido, por mais que seja doloroso, eu aprendo a me mover. O problema com o tempo, eu vou ir depois aqui para o último, que é o quarto altar, para a gente finalizar, mas eu quero te falar um negócio, sabe qual que é o problema? Com o tempo, querido, o ser humano é igual correia dentada de carro, aquilo ali desgasta. Com o tempo, a gente fica relaxado, com o tempo a gente ora menos, com o tempo a gente acostuma mais com Deus, com as coisas de Deus. Querido, eu vou ser sincero com você, não sei você, eu estou falando do começo da minha conversão, mas a primeira vez que eu estava num lugar orando, que alguém caiu perto de mim assim, naquele momento de oração bem, eu falei assim, mas você está doido, se isso aqui for de Deus eu fico doido, eu estou doido para cair. Eu lembro que as pessoas vinham orar e eu já caí, não precisava nem ser Deus, estava caindo, porque você fica impressionada.
impressionado. Eu lembro da igreja, a primeira vez que eu entrei, eu estou escutando um lacharalabassore cantalabarabasso. O que é isso, gente? Você não sabe o que é isso aí, não? Não, o que é isso? Isso aí é oração em línguas. Em línguas? É. Isso aí, o Espírito Santo está intercedendo por você. Através da sua oração em línguas, você começa a edificar. Se é oração em línguas, eu tenho que orar em línguas. Agora eu sou dos crentes, eu tenho que orar em línguas. Eu pensava, era assim, né? No primeiro dia da igreja. Aí comecei a orar, né? Você vai pro quarto, Deus, eu quero orar em línguas, Deus, eu tenho que orar em línguas, como que é esse negócio e tal? Você começa a pedir para Deus, aí alguém vai no encontro, aí você vê o fulano que tem um dia que ele está na igreja, ele orando em línguas, o outro orando em línguas, você fala, meu Deus, se eu não orar em línguas, você fica naquilo. Aí você vê o cara falando assim, não, porque Deus me deu uma visão, falou, não, eu tenho que ver, que ele não é melhor que eu. Ou você vê o outro abrindo a Bíblia e lendo um negócio, você fala, gente, mas como que eu nunca vi aquilo na Bíblia? Aí o cara fala, não, mas que aquilo ali é revelação. Quanto mais você lê, mais você está com Deus, Deus vai te revelando. Você fala, nossa, eu tenho que ser um cara da revelação. E passa a ser assim. Só que com o tempo a gente fica relaxado. Com o tempo a gente começa a aceitar de tudo. A gente começa a aprender umas coisas do inferno, tipo assim, conversar é processual, irmão, aceita o tempo dele. É processual, querido, mas acho que quando a gente usa essa expressão, a conversão é processual, a gente está dando espaço para pessoas que não querem uma mudança hoje. O dia que você mudar tá bom, e não é assim, véio. Você viu Abraão falando assim, Deus, beleza, sai da sua terra, vou pensar, volta daqui uma semana? Não é assim. Por isso que a gente tem que ser mais enfático. Você tem uma ideia do que eu estou falando? Estou falando do começo da minha conversão. Sai de João Pinheiro, 1 ano na presença de Deus, firme. Irmão, pensa num cara que era chato. Pastor Nelson era o cara mais chato do mundo. Vocês me veem hoje cheio de brincadeira? Eu brinco muito, rio muito, pego no pé, faço piada. Eu fiquei um cara extremamente sério. Só que eu virei um cara sério e chato. Beleza. Um tempinho em Patos, contei para vocês já isso, né? Um amigo meu falou assim, Nelson, vamos no shopping. Ele era crente. Vamos. Fui pro shopping. Chegou no shopping, era para ver um filme com o pessoal da terceira igreja presbiteriana de Patos. Eu vou estar no meio da comunhão, glória a Deus. Sentamos lá num lugar no shopping. Aí sentou eu, e daqui sentou meu amigo. E do lado dele sentou uma menina, e veio do meu lado sentou uma outra menina. E quando você converte, você começa a ficar meio bobo com os trem, sabe, irmão? Aí eu estou vendo aquilo e eu olhando para a porta do shopping, que a hora que vai chegar o povo, o pessoal vai demorar. Aí de repente, uma menina falou, não sei o que lá, olha ali. E saiu e puxou a mão do meu amigo. E eu fiquei lá e falei, mas onde o fulano tal tá? Vai demorar demais isso, eu estou enrolado. E comecei aquele negócio. A menina virou e falou assim, olha ele lá te chamando. Aí eu fiz assim. Na hora que eu voltei, ela pegou e me deu um beijo. Você não precisa ser um cara bonito não, querido. Você só precisa escolher Jesus. A tentação vem de todo lado. Irmão, na hora que ela me beijou, eu olhei para a cara dela, eu vou falar, tá gravando. Depois se você quiser, você corta, Kevin. Talvez o povo vai escandalizar. Eu olhei para ela e falei assim, você é uma desgraçada. Falei, irmão, na tora. E usei mais uns 3 palavrão que tinha 1 ano que eu estava adormecido. Usei, irmão. Aí na hora que eu usei, eu já vi que eu pequei, né? Que eu irei, que eu xinguei. Irmão, vou falar para você. Esse amigo meu ficou tão constrangido que eu acabei com a menina. Eu tinha 21 para 22 anos. Nós indo embora, começou a chover. Eu andei na chuva até na minha casa chorando. Porque para mim, no meu coração, é que eu tinha dado espaço para o diabo e eu não tinha vigiado. Para mim. Eu sei, irmão, que eu pequei mesmo. Porque se eu tivesse mais vigilante, se eu tivesse atento, não tinha acontecido. Eu fiquei revoltado. Só que para muitos, o cara vai falar assim, porque o fulano de tal, ele é gay, porque ele é isso. Não, é porque eu soube valorizar cada dia da minha conversão. E se eu casado, uma mulher fazer isso, ela vai tomar uma vassourada, um chute, um murro na cara.
Porque agora, além de continuar sendo homem de Deus, eu tenho uma esposa que eu tenho que respeitar ela. Você concorda comigo? Então já estou avisando, gravado, que se você for endemoniada, além de expulsar o demônio, você vai apanhar. E o pastor Nelson vai ser preso. Irmão, nós temos que ser radical. Abraão era radical. Sai da sua terra, ele saiu da terra, ué. Ele foi embora. Ué. Agora os caras hoje em dia, o cara converte. Não, aceitei Jesus, fui no encontro, fui no acampamento. A menina começa a vir cheia de conversa mole e ganha um beijo do cara na maior maciota, o trem mais fácil do mundo. Irmão, você tem que ser mais difícil. Porque se você não for um cara difícil, como que você vai fazer? Uai, Jesus te escolheu. A Miriam está aqui, a Miriam é da nossa turma aí, dos que escolheram esperar. Então vamos pegar o exemplo da Miriam. Por que só as mulheres querem escolher esperar e os homens não? Valoriza você. Vou falar assim porque é um negócio. Eu vou te contar um exemplo meu. Eu contei aqui para vocês, já tinha uma menina na faculdade, a mulher era linda. Ela ficava no meu pé, querendo ter de tudo comigo. Sabe por que ela ficava no meu pé? Porque eu falava não na cara dela. Mas eu tô doido para ficar com você. Eu não fico. Queria tanto beijar sua boca, não vai beijar. Eu sou feia? Você é linda, você é a mais linda aqui dessa sala. Mas por que a gente não pode ter? Não pode, ué. Por quê? A minha resposta era, sou crente, ué. Irmão. Você não precisa falar que você é crente, você fala que você é um cristão, que você é apaixonado por Jesus, que você é louco, que você é chapado nele, enrolado com ele, abraçado com ele. Se você beijar ela, ele vai ficar com ciúme. Dá um de maluco, faz igual o Davi, começa a babar. Você lembra? O rei pegou Davi, prendeu, o povo arrastou Davi e falou assim: esse aqui é Davi, o rei de Israel. Ele falou assim: meu Deus, o rei de Israel, vamos cortar a cabeça dele. Davi começou a babar e bater a cabeça na parede. O cara falou assim: não, esse cara aí, o rei olhou e falou assim: esse daí é um maluco, solta ele. Imagina Davi dando uma risadinha de lado, maluco, babando, sujando tudo. Arrastaram Davi, jogaram ele lá fora da cidade, deram um chute nele. Sai pra lá, doido. E Davi saiu olhando pro céu, fazendo assim, dando cambalhota. Imagina na hora que Davi virou a esquina, ele correndo, voltando. Finge de doido, velho. O negócio tá difícil, ela tá vindo ali. Não, vou pro culto hoje, que a menina vai ficar no meu pé. Come umas 2 cebolas, irmão. E vem ainda, canta pra ela, eu só quero ver você. Ela fala, Deus me livre. Então, tem certos altares, como esse altar aqui que Abraão edificou, o altar da amizade, da comunhão. Eu falo uma coisa, eu e o pastor Leandro, nós chegamos a essa conclusão e tem tempo que eu estou falando sobre isso. Por nós sermos uma igreja na cidade de João Pinheiro, conhecida por aceitar todo mundo do jeito que a pessoa é, muita gente está confundindo essa liberdade que é bíblica, porque Jesus falou, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. As pessoas estão confundindo isso com liberdade demais. Então, o jovem hoje da comunidade cristã transformados, ele tem que começar a rever alguns valores. Rever alguns valores. Nem todo o ambiente é para você, nem tudo que as pessoas falam você pode falar. Chegou no ouvido meu, do pastor Leandro, do pastor Denner, que jovens da comunidade, um mandando o outro e tomar naquele lugar. Irmão, nós tínhamos que voltar na época das primeiras igrejas, que o povo dava liberdade para os pastores até corrigir batendo. Misericórdia, esse trem está sendo gravado. Estou brincando, entre aspas, mas o cara tem que entender, o cara tem coragem de converter e falar um palavrão, irmão. É processual, pastor. Que processual, irmão? Tem 10 anos que eu estou servindo Jesus. Os meninos aqui sabem, eu jogo bola para todo lado. De vez em quando eu dou uma butinada, mas eu não xingo ninguém não. Não vou irar com aquilo. E se eu ver que alguém começou a pecar, eu corro e peço perdão. Já vejo, falo que a pessoa foi mal, isso e aquilo. Agora os caras começam, porque isso e aquilo. Não existe meio termo. O que te toca é o que te move. É o que te move. Qual que é o sentimento que fica no seu coração quando você está em determinado ambiente com alguém? A gente tem que fugir da aparência do mal. A gente não pode dar espaço para o diabo. A gente tem que entender o propósito de Deus na nossa vida. Abraão entendeu, e aí ele vai para o 4º altar dele. A 4ª movimentação de Abraão. Abre aí em Gênesis 22.
Leia para mim o versículo 21. 22, na verdade. Leu o versículo 1, perdão. Gênesis 22, versículo 1. Amém. A Bíblia está falando que Deus colocou Abraão ao quê? À prova. Algo que eu repito muito. Quem tem uma prova precisa ser o quê? Aprovado. Quem tem uma prova precisa ser aprovado. Querido, não adianta. Desde que o mundo é mundo, socialmente e espiritualmente, nós sempre vamos estar sendo observados e provados. O tempo todo socialmente você é provado. Você é provado. A Carol está aqui. A Carol fez o intensivo da MCM. A Carol conviveu com um monte de pessoa lá na escola onde eu estudei. Eu duvido que alguma pessoa falou alguma coisa mal a respeito de mim e da Jéssica para a Carol e para o Belar. Se falou, está em pecado, em nome de Jesus. Estou brincando, irmão. Quando você passar em um lugar, você tem que aprender a marcar o lugar. Quando você é chamado por Deus, você tem que ser diferencial onde você estiver. Abraão, ele foi provado. A Bíblia fala que Deus colocou Abraão à prova. Esse quarto altar, ele é decisivo. Porque não adianta Deus se revelar. Não adianta eu estabelecer um relacionamento com Deus. Não adianta eu estar em comunhão com Deus. Porque tudo isso os discípulos tinham com Jesus. Eles tinham Jesus revelado, eles tinham relacionamento, eles tinham comunhão, e no quarto altar eles pecaram, que é o altar da provação. Vocês não podem esperar uma hora, vocês já estão dormindo? Vocês vão embora? Mais alguém quer ir embora? Tá vendo a galera só espirrando? Morreu na cruz, só tinha João e Maria diante da cruz. Você vai me negar? Não vou negar o Senhor. Vai me negar. Esse é o quarto altar, é o mais importante da vida do cristão. É aí que nós vamos ver o que nos move. Porque se eu só me movo através da revelação, a única coisa que eu gosto é de exibição. Se eu me movo através de relacionamento, a única coisa que eu sou é um cristão carente. Se eu me movo só através de comunhão, o que eu espero encontrar em Deus é só a verdade. Mas todos esses 3 primeiros altares, eles revelam algo importante. O homem querendo um relacionamento com Deus só de receber. Receba a revelação, receba o relacionamento, receba comunhão. O quarto, eu sou provado diante de Deus. O quarto é quando você está em uma situação decisiva. Não vou falar que você vai acertar em todas elas não, amém, irmão? Deus te prova. Hoje é dia, estou com um dízimo aqui. Eu tenho a oportunidade de desenvolver o altar ou me mover através da prova. Eu vou até ali, coloco o meu dízimo, aprovado. Eu estou diante de uma situação que me exige uma mentira. Altar da prova. Eu minto ou eu me mantenho de pé e com meu caráter aprovado? Eu escolho falar a verdade, aprovado. Eu estou diante de uma situação de reputação, só rapaz em volta, falando mais dos homens, um monte de pessoas em volta. Passou uma menina, aquela olhada, aquele monte de comentário. Uai, você não gosta não? Prova. O quarto altar é o altar da postura também. E como nós estudamos sempre, adoração não é cantar, adoração não é dançar, adoração não é tocar, adoração é agradar. Esse altar é conhecido como o altar também da adoração. Porque para Abraão só serviu o quê? Agradar a Deus. O que está movendo seu coração? O que tem movido o seu coração? Ontem eu fiquei aqui até tarde, arrumando as coisas.
Olhei para a lista do encontro, 5 nomes de homens riscados. Eu dei uma direção para um rapaz da minha célula que ficou sem vaga, o seguinte: a partir de 7 horas da noite, deixa as coisas prontas, porque sempre alguém desiste. E eu vou te ligar 7, 7h30, 8, 8h30, um horário eu vou te ligar. Se alguém desistir, você vai? Ele falou assim: eu vou. Eu me envolvi tanto com as coisas aqui que eu esqueci. Quando faltavam uns 10 minutos para o ônibus sair, eu olhei para a lista, eu vi um monte de nome riscado. Tinha 2 pessoas na fila de espera. Eu falei: Arthur, liga para o seu que eu ligo para o meu. O que decidir, vai. O Arthur ficou tentando ligar e não conseguia. Eu liguei e não consegui. Mandei um recado através de outra pessoa. A pessoa foi na casa dele e falou assim: fulano, você está pronto para ir para o encontro? Ele falou assim: não acredito, tem a vaga? Ela falou assim: tem. Agora para você entender o que aconteceu. 7 horas ele tomou banho e ficou pronto, com o colchão, com tudo arrumado. 7h30 os amigos dele ligaram para ele e falaram o seguinte: fulano, vamos ali comer um churrasco, 0800. Vai ter uma bebida, uma coisa e tal. Ele falou assim: não, eu estou esperando para mim ir para o encontro. Encontro é um negócio da igreja e tal, estou indo na célula. 3 células que ele foi. Eu quero ir nesse encontro e tal. Beleza. 7h30, 7 horas eu não liguei, 7h30 eu não liguei, 7h45 eu não liguei, 8 horas eu não liguei. Os meninos ligaram para ele de novo: fulano, vamos para lá, vai ser bom. Churrasco vai acontecer e tal. Colocaram uma pilha nele. Ele olhou para o relógio e falou: deu 8 horas. Estava marcado para 7, não vai ter vaga não. Ele falou assim: não, pode passar aqui na minha casa. Isso era 8 e alguma coisa, não era 8 horas não. Ele falou assim: eu vou para o churrasco. Aí ele foi para dentro de casa, jantou. Não sei porquê, quem vai no churrasco janta. Aí ele me contando, jantou e está esperando os caras. Aí os meninos ligaram para ele e falaram assim: nós estamos aqui na Gamileira. A Gamileira é pertinho da casa dele, que ele mora perto do polo esportivo, do Primavera. Na hora que os caras falaram que estava na Gamileira, a menina achou ele e falou assim: a vaga. Ele pegou o celular na mesma hora, ligou e falou assim: surgiu minha vaga, eu vou para o encontro. Cheguei lá e fui pegar ele. Peguei ele, o carro sem gasolina. Falei: meu Deus, esse carro vai acabar a gasolina, esse cara vai perder o encontro, eu vou morrer de remorso. Saí correndo com esse carro. Falei: Luiz Felipe, olha a mente do pastor Nelson. Saí daqui e falei: Luiz, nós vamos parar no posto Trevo 2 que eu abasteço. Eu estava tão empolgado, querido, tão cheio de Deus, empolgado com o cara ir para o encontro. Eu passei do Trevo 2, eu falei: não, Felipe, a gasolina. Aí ele falou: não, você abastece no Albatroz. Passei do Albatroz, eu falei: não, a gasolina. 2 vezes, querido. Fui até na casa dele, peguei ele, falei: Deus, não deixa esse carro acabar essa gasolina. Vim orando com ele. Ele, a família dele empolgada que ele estava vindo no encontro. Ele empolgado, ele rindo: Nelson, não estou acreditando que eu vou para esse encontro e não sei o que. Ele colocou as coisas, empolgado. Nossa, ele estava assim, agradecendo o tempo todo. Eu fui, falei: não, vou abastecer. Aí eu passei direto ao Albatroz de novo, querido. Aí eu falei: vou lá no Expresso 040. Paro no Expresso 040. Falei assim: R$50. O cara falou assim comigo: não tem gasolina. Falei: não tem gasolina no Expresso 040. Não tem gasolina, acabou a gasolina. Os postos de João Pinheiro, tudo acabou a gasolina. Falei: misericórdia. Falei: Deus, eu vou ali no Ipiranga e vai ter, nem que for a minha gasolina, em nome de Jesus. Aí fui, nossa, pensei: o cara vai me falar que não tem. E tinha uma bis parada e o cara abastecendo a bis. Eu falei: meu Deus, olha a minha gasolina indo embora. O cara da bis, ele foi enviado pelo diabo. Falei: esse cara ali, agora eu vou ter que parar ele e comprar a gasolina da bis. Cheguei lá, falei: tem gasolina? Aí ele falou assim comigo: só nesse posto que tem gasolina. Eu falei: glória a Deus, pelo menos um servo de Deus tem aqui nessa cidade. O cara abasteceu o carro, liguei para o povo do encontro: cadê o ônibus? Ele falou assim: ué, nós estamos passando em frente ao Albatroz agora. Eu falei: o Albatroz? Então para o ônibus. Eu olhei, o ônibus estava do outro lado da rodovia. Coloquei o cara no ônibus, o cara foi para o encontro. Hoje, depois da ministração de 9h45, de 10h45, 9h45, 10 horas, né? Acabou a ministração, ele olhou para mim chorando. Aí ele veio e me abraçou e me deu um beijo tão verdadeiro no rosto e falou: Nelson, obrigado, Nelson. Ele viu o Nadir, ele falou: Nadir, obrigado. E ele chorando.
e ele na fila para servir a comida chorando. E querida, é nessa hora que eu te falo, o que te toca é o que te move. Por isso que quando eu olho uma foto da África, eu falo assim, meu Deus, um dia eu vou pisar lá de novo. Por isso que quando eu olho uma foto de encontro com Deus, eu falo, meu Deus, daqui uns dias tem mais. Por isso que quando eu penso na igreja, eu falo, Deus, tem que te mover. Agora se você vem arrastado, empurrando pela barriga, você precisa exercer esses 4 altares na sua vida: revelação, relacionamento, comunhão e prova. Se você é aprovado nisso aqui, querido, sua vida cristã vai decolar, amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Passei poucos minutos, querido. Glória a Deus, amém? E eu espero que a mensagem que Deus tenha falado ao seu coração. Nós vamos ter um momento de louvor aqui bem rápido. Nesse momento eu queria, como nós somos poucas pessoas, querido, se você puder dobrar o seu joelho aí no lugar que você estiver. Se você não tiver nenhuma limitação, obviamente. Queria que você dobrasse o seu joelho aí e que a gente pudesse orar e perguntar a Deus em primeiro lugar se a nossa vida cristã ela tem sido uma vida coerente. Será que a gente está disposto a falar com Deus, tira tudo de mim, Deus, tudo que não agrada ao Senhor? Talvez Deus já se revelou a você, talvez você já tenha relacionamento com Deus, talvez você já tenha até comunhão com Deus, mas como você está saindo diante da prova, diante do momento de provação. Por isso, Senhor, hoje nós aqui, nós nos humilhamos diante da Tua poderosa mão. Nós nos humilhamos, Deus, diante da Tua poderosa mão. Nos humilhamos, Senhor. Queremos, Deus. Tira tudo de mim. Queremos, Deus, um relacionamento Me afasta de ti. genuíno. Só não posso viver sem teu amor. Nos move, Deus, como o Senhor moveu Abraão. Tira tudo de mim Nos toca. que desagrada a ti. Só não posso viver sem teu amor. Tira tudo de mim Tira tudo de mim, que Jesus. desagrada a ti. Me faz Só enxergar. não posso viver sem teu amor. Me faz enxergar, Deus. Tira tudo de mim que desagrada a ti. Só não posso viver sem teu amor. Tira tudo de mim. Comece a falar com Ele, querido. Desagrada a ti. Fale com o Senhor. Não posso viver sem teu amor. Tira tudo de mim que desagrada a ti. Só não posso viver sem teu amor. És adorado e adorado entre os homens. Exaltado em toda a terra. És adorado. És adorado e adorado entre os homens. Exaltado. És exaltado em toda a terra. És adorado e adorado entre os homens. Seja um cristão radical, querido. És exaltado Diga não ao pecado. em toda a terra. Diga não ao pecado. És adorado e adorado entre os homens. És exaltado em toda a terra. És adorado e adorado entre os homens. És exaltado em toda a terra.
os homens, és exaltado em toda a terra. Espírito Santo, nós estamos aqui e nós te pedimos, Senhor, faz do nosso coração um coração um pouco mais radical pelo Senhor. Faz do nosso coração um coração centrado, que sabe dizer não para o pecado. Coloca nos nossos lábios, Senhor, o poder de escolha, para que não sejamos influenciados por tudo ou todos. Nos faz entender com o nosso irmão, Deus, o patriarca Abraão, que nós devemos sim nos mover através do Senhor que se revela. E precisamos também continuar em movimento através do relacionamento genuíno, vislumbrando comunhão com o Senhor. Mas que além de nos movermos no Senhor, nós também precisamos ser aprovados pelo Senhor. Sabe, querido, a vida de Abraão, ela foi uma vida como a minha e a sua. Em um determinado momento da vida de Abraão, Abraão errou com Deus. Ele duvidou da sua promessa. E se você for estudar a palavra, Deus ficou em silêncio e não falou com Abraão por aproximadamente 14 anos, a idade do seu filho Ismael. Mas por mais que Deus ficou calado, Abraão sempre se lembrou de Deus, até o momento que o Senhor abriu a boca e deu uma direção para ele. Nós precisamos esperar a voz de Deus. Talvez o Senhor, Ele está calado na sua vida, talvez você não tenha ouvido, talvez tenha te faltado discernimento, talvez essas coisas tenham acontecido porque você tem desagradado ao Senhor. É tempo de você edificar altares, através da oração, através da adoração, através da comunhão, para que a sua vida tenha uma transformação genuína, para que você consiga alcançar o coração de Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Queria que você repetisse essa oração comigo. Diga assim: Senhor Deus, eu necessito ser aprovado pelo Senhor. Eu preciso da sua revelação. Eu necessito de relacionamento. Eu quero comunhão, para que esses 3 pilares me fortaleçam no dia da prova, para que eu seja aprovado e possa contemplar um relacionamento genuíno contigo. Amém, querido? Erga suas mãos assim. Nós vamos encerrar, mas eu queria que você não saísse, porque eu quero te dar um último recado. Amém? Senhor, nos leve em paz e em segurança, nos guarda, esteja nos protegendo, que possamos ir debaixo da Tua poderosa mão, desfrutando de todo o amor que existe no Senhor, de toda a graça que está no Filho, e que venhamos desfrutar das consolações do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pessoal, rapidinho, eu esqueci de dar um recado sobre Patos de Minas. Eu fiz um grupo no WhatsApp só das pessoas que confirmaram que vão para o congresso. O congresso é entre os dias 20 e 23, sem ser a próxima quinta-feira, na outra, não é isso? Isso, né? E nós vamos passar esses dias lá, um congresso de adoração e propósito. Se você ainda tem interesse de ir, como o Daudá hoje confirmou que vai, né, Daudá? Me procure depois. Nós vamos ver o que a gente consegue fazer. Vai ser um congresso ímpar nas nossas vidas. Vamos ser recebidos ali pelo pessoal da comunidade da Igreja Fé e Milagres, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Nós ainda estamos decidindo se vão ser os carros ou a van. Caso seja a van, vai aumentar uns 5, 10 reais para cada um, mas para a gente conseguir todo mundo com mais segurança, junto, em comunhão. Eu já estou idealizando essa viagem, viu, irmão? Daqui para Patos de Minas, nós vamos orando, nós vamos cantando, nós vamos chegar lá derretendo na presença dele, amém? Se você puder aí contar, me ajudar ainda por 1 minuto, só organizar as cadeiras, eu te agradeço. No mais, vai em paz, que o Senhor te abençoe, amém?